Com a palavra, o deputado Marcos Feliciano. Senhor presidente, parabéns pela condução dos trabalhos aqui no meio de tanta euforia. Senhor presidente, a primeira vítima de qualquer guerra, e aqui nós estamos numa guerra de narrativas, é a verdade. Infelizmente, e quando a verdade é a primeira vítima, sofrem aqueles que têm menos poder. A questão nessa CPI, que está sendo esquecida, é que nós estamos lidando com pessoas, com famílias, com seres humanos. E eu acredito que taxá-los de golpistas é muita crueldade. Podemos chamá-los de patriotas ou até de vândalos. Sobre o plano de trabalho da relatora, ele já foi traçado e o sentimento que eu tenho é que o relatório está contaminado, afinal de contas a relatora nunca foi a favor da abertura da CPMI, ela não assinou a CPMI, então a sua declaração antecipada, chamando de golpistas as pessoas que estavam no dia 8 de janeiro, não tornam ela isenta, né? Então está contaminado já o seu relatório e eu não sei o que faremos daqui para frente. Senhor presidente, as pessoas aqui gostam muito de fazer, né, um cronograma do golpe, selando aqui senhorinhas de 80 anos de idade, mulheres e crianças sem arma de fogo. Eu gostaria de relembrar aqui, senhor presidente, uma outra ordem cronológica, talvez, e é apenas aqui, digo, uma ilação, né, o motivo de levarem pessoas de bem ao desespero do dia 8 de janeiro. E essa aqui é a minha cronologia. Senhor presidente, desde a redemocratização do nosso país, há 30 anos atrás, nós sabemos que nunca houve no nosso país um governo de direita, sempre foi de esquerda. Mesmo chamando Fernando Henrique Cardoso de direita, e ele mesmo tentou dar entrevista dizendo assim, eu não sou de direita, mas rotularam ele. Nós sabemos que tanto ele, Lula, eram amigos no início. Então, desde a redemocratização, o nosso país foi governado por esquerdistas. E sempre houve no coração dos conservadores um desejo de termos, de fato, uma alternância de poder. E a alternância veio com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Foi um susto, porque pegou toda a esquerda de surpresa, não se esperava isso, o establishment estabelecido não esperava isso, e para desespero de todos, um capitão do Exército assume o governo do nosso país. O povo estava agora respirando ares de um pouquinho de esperança nessa história. E aqui começam as lutas desse povo que respirava a esperança. Em 8/4 de 2020, começou-se toda uma luta contra Bolsonaro. O STF, por exemplo, garantiu em 8 de abril de 2020 autonomia para os estados e municípios que adotassem medidas de isolamento social, que era contra o que foi determinado pelo governo federal. Em 29 de abril de 2020, o doutor Ramagem, que está aqui do meu lado, foi impedido de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal por ser amigo da família Bolsonaro, mas nós estamos vendo que agora está alguém sendo eleito para um cargo talvez muito maior, e essa pessoa também é amiga de alguém e ninguém fala nada sobre isso. Em 7 de setembro de 2021, André Mendonça, senhor presidente, ele começou a sofrer uma retaliação dentro do Senado Federal, isso porque foi indicado em março daquele ano, e somente 9 meses depois assumiu a cadeira lá no STF, e nunca houve na história do nosso país alguém indicado ao Supremo Tribunal Federal que passasse 9 meses aguardando tudo isso. Em 16 de dezembro de 2021, o Ministério Público afasta do IPHAN, do Instituto Patrimônio Artístico Nacional, Larissa Rodrigues. Em 3 de março de 2022, o STF decidiu, por exemplo, manter a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, proibiu o governo federal de monitorar servidores antifascistas. Em 29 de agosto de 2022, uma ação contra empresários, no final de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a operação da Polícia Federal contra aqueles que eram apoiadores do presidente Bolsonaro. Em 20 de setembro de 2022, um decreto de armas foi derrubado pelo ministro Fachin. Em 18 de outubro de 2022, o ministro do STF, Luiz Barroso, liberou um ônibus gratuito aos eleitores no segundo turno. Mas a Lei 6.091 de 74, no artigo 11, diz que isso é crime, é campanha eleitoral antecipada que não podia ser feita. Senhor presidente, 900 mil presos no nosso país, mais 600 mil aguardando julgamento. Organizações criminosas proibiram bolsonaristas de pedirem voto nas comunidades e um salvo geral foi passado para todos, dizendo que era para votar no outro tipo de candidato. Senhor presidente, retiraram de trás das grades um condenado de 3 instâncias por vários juízes para ser um candidato do então governo que aí está. Senhor presidente, milhares de inserções de rádios na campanha eleitoral foram veiculadas, ou deixaram de ser veiculadas, do candidato dos conservadores, por conta de todas essas coisas. Essas pessoas se viram aflitas, abandonadas, e foram para frente dos quartéis pedir ajuda, como determina a Constituição Federal, pessoas honestas e pessoas que estavam ali sem nenhum tipo de arma pesada. Chamá-las de golpistas é crime, é crueldade, e os olhos de Deus estão vendo tudo isso. Que essa CPI faça de fato justiça, e não
mais uma vez, haja como justiceiros com pessoas que não têm, que não têm como nós o direito de fala e poder se defender. Essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente.